Olá pessoal, sejam bem-vindos, mas antes de começarmos a recapitulação do vídeo de hoje, você já é inscrito do canal? Se ainda não for, inscreva-se, deixa aquele like, assim vocês ajudam ao canal a crescer cada vez mais. Desde já, agradeço. E vamos para o vídeo. Durante uma noite de tempestade, nasceu o filho do deus Zeus e da humana Alcmena. Sua mãe o chamou de Hércules, que significa glória de Hera, para apaziguar a própria deusa. Hera viu o nascimento de um menino como um insulto e planejou matá-lo. Duas cobras emergem dos olhos da estátua de Hera e deslizam em direção à criança, mas o jovem Hércules quebra seus pescoços com sua força divina. Já adulto, Hércules passou por seus famosos 12 trabalhos, 12 missões bem difíceis de ser completada. Ele atravessa o pântano para enfrentar a Hidra de Lernaia, cortando suas cabeças uma a uma. Ele enfrentou o javali de Erimanto e o derrubou com sua clava. Sua obra mais famosa foi a morte do leão de Nemeia, uma fera cuja pele era tão poderosa que nenhuma mera arma poderia penetrá-la. A pessoa que conta a história, Iolaus, que também é sobrinho de Hércules, está amarrado e pendurado em uma lança de madeira logo abaixo da virilha. Ele é capturado por piratas que invadiram a Macedônia. O líder pirata começa a queimar a corda que segurava Iolaus, sem acreditar em uma palavra de sua história. O líder não consegue ver Hércules parado atrás dele, vestindo a pele do leão de Nemeia e se gabando de ter matado a fera com as próprias mãos, ou é o que dizem. Hércules avança com seus companheiros, o vidente Anfiaraus, Autolicus, Atalanta e Tideus, e derrota todos os piratas, empurrando Iolaus para um lugar seguro antes que ele caia no pique. Hércules acaba com o líder com um golpe poderoso de sua clava. Hércules e seus aliados vão a uma taverna para comer e beber. Uma mulher chamada Ergenia se aproxima deles e pede a Hércules que ajude seu pai a proteger o reino da Trácia do Senhor da Guerra. Se for bem sucedido, ele e seus amigos serão recompensados com seu peso em ouro. Autólico empurra um prato de comida para Hércules e diz para ele comer. A tripulação viaja para a Trácia. O filho de Ergenia, Arius, corre para Hércules, ansioso para conhecer o lendário guerreiro depois de ouvir sobre seus 12 trabalhos. O general Citacles acompanha Hércules e sua tripulação para encontrar o pai de Ergenia. Hércules é questionado se ele já esteve tão perto da realeza. Ele se lembra de viajar para o reino do rei Euristeus 3 anos antes e trazer para ele as cabeças da Hidra. Ele também se reencontra com sua esposa Megara e seus 3 filhos. Hércules então tem uma visão de sua família gritando e as paredes cobertas de sangue. Hércules é levado perante Lorde Cotes, pai de Ergenia. Ele pede ajuda a Hércules para lutar contra um exército liderado pelo temido senhor da guerra Ris. Ele olha para Atalanta e diz que esta missão não tem lugar para uma mulher, embora ela imediatamente prove que ele está errado ao atirar 2 flechas nos capacetes de 2 soldados, arrancando-os de suas mãos. Dizem que seus soldados são centauros que destruíram as forças de Cotes. Hércules concorda em treinar os soldados de Cotes na batalha. Começa com os homens segurando seus escudos para proteção, mas são facilmente derrubados quando Tideus os ataca. À noite, Arius está vagando quando ouve rosnados. Ele olha para a escuridão para ver Tideus avançando sobre ele, mas o menino foge. Ele é encontrado por Hércules, que conta a Arius que ele e seus amigos encontraram Tideus quando criança em Tebas depois que a guerra levou sua casa, e até hoje Tideus não falou uma palavra. Hércules traz Ário de volta para sua mãe, que está em uma área hospitalar cuidando dos feridos e doentes. Hércules presenteia Ário com um dente de leão de Nemeia, o que emociona o menino. Hércules leva os soldados para Beci-Artlã. Iolaus tenta se juntar aos soldados, mas Hércules se recusa a deixá-lo lutar. A área já estava devastada, com inúmeros corpos espalhados por toda parte, incluindo crianças pequenas, e cabeças de homens montadas em estacas para exibição. Os soldados se deparam com vários corpos anfrescos, que acabam sendo selvagens que armaram uma armadilha para eles. Os soldados se alinham com os escudos levantados e Hércules quebra a ponta de uma das flechas de Atalanta. Um dos selvagens ataca Hércules e dá um soco no selvagem com tanta força que ele voa para trás com uma ponta de flecha alojada em seu crânio. Os trácios lutam contra os selvagens enquanto Hércules e sua tripulação se defendem, deixando Iolaus e Cotes de guarda.
Atalanta usa um arco de lâmina e atira flechas sem olhar para trás. Tideus ataca loucamente os selvagens, enquanto Autolycus usa suas armas contra eles também. Quando os selvagens parecem ter dominado a situação, Hércules e Anfiaraus cavalgam em uma carruagem puxada por cavalos com lâminas e matam todos os selvagens à vista. Os soldados lamentam seus mortos e Iolaus cobre as feridas de Hércules para que outros não possam vê-lo sangrando como mortal. Cortes pergunta, onde está Rezo, pois ele não o vê, sabendo que ele está por trás disso, sem saber que o guerreiro está observando de longe. Ergenia cuida dos ferimentos de Hércules na Trácia. Quando ela pergunta se ele já tinha família, ele desvia do assunto e a manda embora. Naquela noite, ele ouve um grito. Ele vagueia e vê cadáveres em todos os lugares, incluindo os de sua esposa e filhos. Hércules é então confrontado pelo cachorro Hades de 3 cabeças, Cerberus. É apenas uma visão, no entanto, quando Tideus vem para arrancar Hércules dela. Isso, afirma Anfiaraus, já aconteceu antes. Na manhã seguinte, Ergenia encontra os amigos de Hércules e pede a Iolaus que lhe conte a verdade sobre o que aconteceu com a família de Hércules. Iolaus começa a dizer que aconteceu com Heró deixando louco, mas Ergenia descarta isso como um mito. Independentemente disso, Autolycus diz a Ergenia que todos eles têm motivos para confiar em Hércules. Hércules conduz os soldados ao Monte Asticus, onde vê o que parecem ser centauros à distância. Ele corre em direção aos Trácios, mas descobre que eles são simplesmente homens andando a cavalo. Rezo dá a conhecer aos soldados a sua presença, embora Hércules não se sinta nem um pouco intimidado por ele. Os Trácios lutam contra os homens de Rezo e são mais fortes do que antes. O exército inimigo dispara flechas de fogo contra os Trácios. Anfiarau, pensando que sua hora está próxima, fica parado e dá as boas-vindas à morte, mas nenhuma flecha o atinge. Rezo ataca Hércules em seu cavalo, mas Hércules agarra o cavalo e vira ele e Rezo antes de zombar, centauros que nada. Rezo e seus homens são levados de volta para a Trácia, onde são ridicularizados e destruídos. Uma festa é realizada na qual Rezo é acorrentado como prisioneiro. Ergenia fica com pena dele e tenta trazer água para ele, mas Cotes não deixa. Hércules fica sozinho com Ergenia depois de vê-lo olhar para Rezo, e é revelado que foi Cotes quem orquestrou toda a guerra para ganhar poder e controle sobre o reino, com Rezo apenas se envolvendo. Ergenia só quer que Arius esteja seguro, pois ele assumirá o trono após a morte de Cotes. Ela pede a Hércules que leve o menino com ele, mas ele diz que não. Ele vai enfrentar Cotes, que não mostra remorso por suas ações e oferece a Hércules um lugar em seu exército. Claro, Hércules se recusa. A equipe consegue seu ouro, mas Hércules quer ficar e ajudar a Trácia. Autolycus decide partir, levando consigo sua parte do ouro, apesar dos outros implorarem para que ele fique. Atalanta, Anfiaraus e Tideus concordam em ajudar Hércules a lutar contra Cotes. Porém, quando todos o confrontam, são capturados junto com Ergenia e Arius. Hércules está acorrentado em uma masmorra enquanto seus amigos estão trancados em celas. Ele vê o que parece ser Cerberus, mas são apenas 3 lobos maus. Entra o rei Euristeus, que acaba por estar aliado a Cotes. Também é revelado que ele drogou Hércules na noite em que sua família foi assassinada, e enviou lobos para atacá-los e matá-los, porque Euristeus viu Hércules como uma ameaça ao seu reino, quando seu povo gritou seu nome mais alto do que Euristeus. Para piorar a situação, Cotes ordena que Ergenia seja executada ali mesmo na masmorra. Anfiaraus diz a Hércules para se lembrar de tudo o que realizou e de quem ele é. Ele grita, "Quem é você?" E o Hércules gritou, "Eu sou Hércules." Devo admitir que nessa cena eu me arrepiei. Voltando aqui na narração, ele quebra as correntes e ataca o carrasco, impedindo-o de remover a cabeça de Ergenia. Ele corre para libertar os outros enquanto os lobos atacam Hércules. Hércules bate um contra a parede, depois quebra a mandíbula de outro e, finalmente, mata o último com um dente de leão de Nemeia, que Arius devolveu a ele quando capturado. Com todos, incluindo Rezo, libertados, os soldados trácios tentam atacar. Um arremessa uma lança que atravessa o fogo em Anfiaraus, que ele prevê como sua morte. Ele fica lá, pronto para aceitar seu destino, quando Hércules agarra a lança e a joga de volta no soldado.
Hércules então vai até Euristeus, que tenta escapar dizendo que Cótis o corrompeu. Ele implora por perdão, mas Hércules agarra a adaga de Euristeus e o empala. Citacles então aparece e agarra Hércules com um chicote, mas Iolaus o empala por trás, agora pronto para o combate. A batalha final ocorre em frente ao palácio onde Cótis está diante de seus soldados. Eles trazem Arius para fora e ameaçam matá-lo, a menos que Hércules se renda. Um soldado aponta uma faca para o pescoço do menino, mas o homem é morto por uma faca lançada por Autolicus, que decide voltar para buscar seus amigos. Os Trácios lutam contra Hércules e sua tripulação enquanto Arius corre de volta para sua mãe. Tideus é atingido por uma flecha, mas não deixa que ela o detenha enquanto mata todos os soldados em seu caminho. Hércules o recupera, onde Tideus apenas fala o nome de Hércules antes de morrer. A equipe então derrama óleo e fogo para bloquear os Trácios, e Hércules começa a empurrar a estátua de Hera de sua base. Cótis começa a gritar com Hércules, dizendo que ele não tem chance contra os soldados de escudos. Hércules finalmente consegue quebrar a estátua de sua base, fazendo-a cair, e esmagar vários soldados enquanto partes da estátua desce girando, escada abaixo, e a cabeça da estátua bate em Cótis, jogando-o da beira do penhasco. Os soldados sobreviventes depuseram as armas e se curvaram a Hércules, cantando seu nome. O resto de sua tripulação está atrás dele. Anfiaraus fornece as linhas finais dizendo que prefere esta história de Hércules ao mito. Ele diz que você não precisa ser um semideus para ser um herói, basta acreditar que pode ser um herói. Ele acrescenta, mas o que eu sei? Eu deveria estar morto. E aqui terminamos mais um vídeo de recapitulação. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, para receber as notificações quando tiver vídeo novo aqui do canal. Curta, comente e compartilhe, e até o próximo vídeo.